Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos de física, a gente vai falar agora de resistência elétrica que está presente no nosso capítulo 9 do livro, tá? O que vem a ser resistência elétrica? Então, vamos lembrar um pouco do que é material condutor e material isolante. O material condutor, geralmente os metais, ele tem uma certa presença maior, os metais têm uma presença dos elétrons livres. Que os elétrons livres é que fazem a, é que permite passar uma corrente, né? Se vocês lembrarem, você tem um condutor e sobre esse condutor há vários elétrons livres que estão em movimentos diversos, tá certo? E quando você aplica uma DDP nas extremidades, vamos pensar aqui que aplica aqui uma DDP, ou seja, aparece uma voltagem, aí a partir daqui esses elétrons, os elétrons livres que estão em movimento aleatório e não coordenado, eles passam a fazer movimentos coordenados, certo? Ou contínuo, se for uma corrente contínua, ou alternado, se for uma corrente alternada. E mesmo assim, esse é um exemplo, é uma representação de um condutor. Um isolante, por exemplo, uma borracha, uma luva de PVC, qualquer coisa desse tipo, ela são materiais que possuem muito poucos ou quase nada de elétrons livres, impedindo que esses elétrons livres se movimentem, tá? Mas não necessariamente, mas os condutores em si, eles desenvolvem também aquilo que é chamado de resistência. Aquilo que necessariamente vai impedir o movimento desses elétrons. Resistência nada mais é do que aqui, ó, capacidade de um objeto opor-se à passagem de corrente elétrica quando submetido a um diferencial de potencial elétrico. Então essa é um pouco da definição. Resistência é isso, é a capacidade de opor-se a esse movimento dos elétrons livres quando eu tenho aqui um condutor que eu apliquei um DDP, um diferencial de potencial elétrico. Vamos agora para a primeira lei de Ohm. Ohm porque deve ser esse cientista George Simon Ohms, tá certo? Que viveu entre 1789 a 1854. E ele fez o seguinte experimento, tá certo? Mas antes de falar sobre o experimento, em circuitos elétricos, que a gente vai ver alguns circuitos, algumas coisas em circuito elétrico, uma dessas duas formas é a representação, tá certo? Ou essa primeira com esses zigue-zaguezinho, ou esse quadradinho aqui. Essas duas formas é uma forma que você pode representar um resistor, tá certo? Um resistor. Aí ele pegou um resistor elétrico, tá certo? E ele manteve esse resistor em uma temperatura constante. E a partir desse resistor, desse mesmo material, esse material resistivo, ele aplicou várias correntes elétricas, várias correntes elétricas diferentes, tá certo? E a partir disso, ele percebeu que a corrente elétrica e o diferencial de potencial elétrico, eles são, aqui ó, proporcionais, ok? Eles são diretamente proporcional. Aumentava a corrente elétrica, aumentava o DDP. Aumentava a corrente elétrica em amperes, aumentava o DDP em voltagens. E ele verificando isso aqui, aí ele, obviamente, ele percebeu que a corrente elétrica e o DDP são diretamente proporcionais,
E ele chamou essa constante de proporcionalidade de resistência, ok? Essa constante de proporcionalidade, ele verificou esse fato aqui, ó, que a, a corrente elétrica, ou o diferencial do potencial elétrico é diretamente proporcional à corrente elétrica, tá certo? E aí ele aplicou a seguinte fórmula. E essa resistência, vamos pensar o seguinte, esse diferencial, essa constante proporcional é a tangente deste ângulo aqui, tá? A tangente deste ângulo θ, que é o valor de 1 sobre o I. E assim por diante. O diferencial do potencial é 2 sobre a corrente 2. E ele chamou isso aqui de R, que é a resistência. Tá certo? E a fórmula que vamos trabalhar é essa aqui, ó. Vamos trabalhar essa expressãozinha aqui, ó. Onde a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Essa é a nossa primeira lei de Ohms, que vamos fazer algumas questões a partir de agora. Ó, eu vou resolver o exercício que está na página 109, tá? Isso aqui está na página 109. Já é um exercício resolvido, mas vamos falar um pouco sobre ele. Ele pede para você calcular a intensidade de corrente elétrica que atravessa um resistor cuja resistência. Eu esqueci de falar na última aula, no último momento, mas estou falando agora. Resistor e resistência, aqui são duas coisas distintas. Resistor é o meio físico, o material físico, tá? Resistência é uma propriedade desse material físico. Então, quando a gente vai na loja de eletrodomésticos ou numa loja de material de construção pedir uma resistência para um chuveiro, necessariamente a gente não está cometendo um erro, tá? Mas, usualmente, você está falando e não é nenhum erro absurdo. Usualmente, podemos falar resistência. Mas, lembrando que aqui, nesses nossos estudos, resistência é uma propriedade de um resistor ou de qualquer um meio que atravessa a corrente elétrica, tá? Vale 200, esse símbolo aí. O que é esse símbolo aqui, ó? Como vimos, né, que a primeira lei de Ohms diz que o DDP é igual a resistência vezes a corrente. E eu esqueci de falar das unidades, né? DDP, esse aqui é o DDP que a gente vai trabalhar em volts. O I é a corrente que vamos trabalhar em amperes. E o R é a resistência que vamos trabalhar em ohms. Essa letra aqui, ômega, essa letra grega é o símbolo para ohms, tá certo? Então, vamos colocar os dados da questão. Foi uma questão fácil, tá? Vamos colocar os dados da questão. Calcula a intensidade de corrente elétrica. Então, ele quer, de imediato, ele quer o valor de I, que atravessa um resistor cuja resistência vale 200 ohms. Então, o R vai ser o nosso 200 ohms sobre a DDP. Isso é a nossa tensão, nosso diferencial de potencial elétrico, que é de 100 volts. Então, pela primeira lei, né? Pela primeira lei de Ohms, vamos apenas substituir os valores.
100 será igual a 200 vezes I. Passou esse 200 para cá, então temos o valor de I será 100 sobre 200. 100 sobre 200. Cortou esses dois zeros aqui. Eu tenho uma corrente de 1/2 ou 0,5 amperes. Essa é a resposta, tá? Continuando nosso exercício resolvido, você tem esse terceiro na página 110, tá? Esse terceiro aqui está na página 110. E ele vai dizer o seguinte: a curva característica de um resistor ôhmico. E o que isso quer dizer, nesse caso, o que seria um resistor ôhmico, hein, pessoal? O que seria um resistor ôhmico? O que quer dizer isso? Olha, um resistor ôhmico será aquele que vai satisfazer a primeira lei de Ohms, que diz o seguinte, que a tensão elétrica ela é diretamente proporcional à corrente elétrica, fazendo essa curvinha aqui, essa linha reta, tá certo? Um resistor não ôhmico fazeria uma curva e não uma linear, não seria linear. Primeira pergunta é a resistência elétrica do resistor, né? Então, resistência elétrica do resistor. Como eu falei, resistência é uma coisa, resistor é outra. Quando se fala resistência elétrica, muitas coisas têm resistência elétrica. Uma pilha tem resistência elétrica. Qualquer um fio condutor. Por mais próximo que... O ideal seria um fio sem nenhuma resistência. Um fio condutor sem resistência nenhuma. Mas isso é o ideal. O ideal não existe, no caso, na física. No mundo real não existe, tá? O ideal. Então, a resistência elétrica do resistor. Aí vamos lembrar o seguinte, ó. A resistência elétrica é o valor... Aqui eu tenho um ângulo θ. A resistência elétrica vai ser o valor da tangente de θ. Tá certo? Que, nesse caso, vamos ver aqui, ó, se você olhar aqui um triângulo retângulo, você tem esse lado aqui, ó, é aquele que é chamado de cateto oposto, que vai ser o nosso 40. E esse valor aqui, ó, é o cateto adjacente, que vai ser o 5. No caso aqui, 8 ohms. Poderia também você fazer a partir da fórmula já conhecida, tá? Que é o DDP igual a resistência vezes I. Se você aplicar essa expressão aqui, também você vai encontrar o mesmo 8 ohms, tá certo? A outra questão aqui, ó, ADTP dos terminais quando percorrido por uma corrente de 2 ohms, de 2 amperes, me desculpe. Então ele quer isso aqui, ó, se com 5 amperes está passando 40, com 2 amperes aqui, estaria passando quanto aqui? Então, é claro que aqui não dá para fazer pelo quadro, tá? Aqui é o 2, ele quer saber o valor daqui, ó. É claro que aqui não dá para fazer, apesar do... Então, vou apagar aqui o 4 para poder fazer essa B, tá? Vou apagar aqui o diagrama, que é um gráfico, e vou fazer aqui o DDP nos terminais. Pessoal, já sei o seguinte, ó, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente.
A resistência a gente encontrou 8, tá? A DDP, ele quer a DDP, ou seja, ele quer o valor de U, com a resistência 8, quando a intensidade é 2. Então, a DDP será 8 vezes 2, 16 volts. Essa aqui é a resposta da letra B. Dando continuidade, segunda lei de Ohm, que vai falar sobre um elemento chamado resistividade. Antes de falar sobre a resistividade, ele observou o seguinte, tá? Ele trabalhando com a resistência, ele viu o seguinte, que esse aqui é um exemplo de um fio condutor, tá? Ele viu que aumentando o comprimento do fio, aumentava a resistência. Então ele verificou em seus experimentos que a resistência é diretamente proporcional a L. Pessoal, o que é esse L? Eu estou falando esse L é o comprimento do fio. Ok? Então, esse L é o comprimento do fio. Ele verificou também que nesse fio aqui, se aumentar a área, ou seja, virar um fio mais largo, a resistividade vai diminuir. A resistência vai diminuir. Ou seja, ele verificou o seguinte, ó, que a resistência é diretamente proporcional ao inverso da área. Então aqui, ó, eu vou botar aqui inverso da área. O inverso da área. Que área? Pessoal, a área é desse corte de uma seção transversal. Então, você tem um fio, é cortado esse fio, calcula a área da largura, calcula a área desse fio. Então, ao verificar essas duas coisas, ele precisava, simplificando aqui, ele verificou que a resistência é proporcional a L sobre R. Desculpe. A L sobre A. A L sobre A. Só que tem um porém, tá? Aqui está dizendo que a resistência é proporcional a L sobre A. Mas, obviamente, a gente não vai trabalhar a proporcionalidade, a gente tem que trabalhar uma igualdade. Então, para desenvolver uma igualdade, ele construiu, buscou uma constante, tá? Para que isso ficar igual, você tem que construir ou definir uma constante. A constante aqui, ó, do L sobre o A, vai ser aquilo que a gente vai chamar de resistividade, que é uma letra grega, que a gente vai ser que é uma letrinha grega chamada Rho, tá certo? Essa é a expressão da nossa segunda lei de Newton, ou segunda lei de Ohm. O que diz? Ele diz o seguinte, que a resistência vai ser igual à resistividade. Isso vai depender do material que é feito este fio aqui. Então, cada material vai ter sua própria resistividade. E vezes o comprimento do fio sobre a área de secção. Vamos olhar aqui, ó.
Um outro conceito que, assim que a gente conhece a resistividade, o contrário de resistividade será condutividade. O inverso de resistividade é condutividade. Então ele definiu aí, ó. Também define-se que a condutividade é o inverso de Rho. É uma letra. É um inverso do Rho. Então, na condutividade, isso aqui é uma letrinha grega chamada sigma, tá? Então está muito grego. É uma letrinha grega chamada sigma. E que o sigma, que é o valor da condutividade, é o inverso da resistividade. Então, dois conceitos novos aí, ó, para vocês. Condutividade é o quê? É o inverso da resistividade. E o que é a resistividade? Então, pela segunda lei de Ohm, pelos experimentos, ele verificou que a resistência ela é diretamente proporcional ao fio. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência, inversamente proporcional à área da seção transversal. Ou seja, quanto mais largo o fio, menor a resistência. E para que nesse experimento encontrasse uma igualdade, ele definiu, ele construiu, ele encontrou experimentalmente, isso vai depender de cada material, o conceito aqui de resistividade. Continuando, ó, variação da resistividade com a temperatura. O que é isso aqui? Todos os experimentos que ele fez, a primeira e a segunda lei, ele buscou manter uma temperatura constante. Por quê? Porque ele já sabia, também experimentalmente, que ao mudar a temperatura, também vai aumentar a resistência. Também aumenta a resistividade de um objeto. Então ele trabalhava com temperaturas constantes. Então ele alterava a ADP, alterava a intensidade da corrente elétrica, mas nunca tentando manter os objetos, os condutores, no qual ele trabalhava, numa mesma temperatura. Por quê, pessoal? Porque a resistividade aumenta com a temperatura. Se você olhar bem, o conceito inicial da temperatura sobre um corpo, quando temos um condutor, ou quando temos qualquer objeto, com o aumento da temperatura, aumenta a agitação das partículas, né? A temperatura nada mais é do que a energia cinética em movimento, a energia cinética das partículas de um corpo. Então, aumentando a energia cinética desse movimento, aumentando a agitação das partículas, os elétrons livres chocam-se mais, batem mais, têm mais dificuldade em caminhar, né? Então, se os elétrons livres têm mais dificuldade em passar, também vai ter aumenta assim a resistência, a resistividade. Então, as duas expressões que a gente vai trabalhar nos próximos exercícios resolvidos será que a resistividade é igual a uma resistividade inicial, numa temperatura ambiente, vamos dizer assim, vezes 1 mais esse alfa é um coeficiente de temperatura, que vai depender do material. Então há uma tabelinha, isso não são dados que precisa se preocupar não, tá? Se tiver na questão vai estar, se for dado a questão vai estar esses valores aqui. Sobre vezes a diferença de temperatura. A mesma coisa se aplica-se com a resistência. A mesma fórmula para resistividade se aplica à resistência, tá? Lembrando que resistividade e resistência são coisas um pouco diferentes, né? Resistência é um valor dado em ohm. Resistividade
é um coeficiente de proporcionalidade para a segunda lei de Ohms, que ela já normalmente é dado por ohm vezes centímetro quadrado sobre metro, por ohm por metro, ohm por centímetro, e aqui é apenas ohm. Então são unidades diferentes, mas conceitos muito parecidos, tá? Então vamos começar com os exercícios. Vamos resolver algumas questões já resolvidas no livro, para tentar entender um pouco como é que elas foram feitas. Aplica-se a DDP. Esse é o exercício resolvido 4, lá na página 114, tá? Aplica-se uma DDP de 100 volts nas extremidades de um fio de 10 metros de comprimento e seção transversal de área de 2,2 milímetros quadrados. Sabe-se que a intensidade da corrente elétrica é de 10 amperes. Calcula a resistividade do material que o constitui. Então, vamos pensar um pouco. Conhecemos as duas leis, né? A primeira e a segunda. A primeira lei, eu vou colocar aqui. A primeira lei, ela nos diz isso aqui. O diferencial de potencial elétrico é igual a resistência vezes a intensidade de corrente elétrica. E a segunda lei me diz que a resistência é igual a ρ, a resistividade, vezes o comprimento sobre a área. Então, você olhando um pouquinho, você vai sabendo dessas duas leis. Olhando o enunciado, você vai perguntar o que ele quer. Primeiro, calcula a resistividade do material que o constitui. Então, onde temos resistividade? Na primeira ou na segunda lei? Na segunda lei. Então, vamos aqui para a resposta. A resistividade é igual a resistência é igual a resistividade vezes o L sobre o A. Vamos ver se o enunciado, o que o enunciado nos deu aqui. Aplica-se uma DDP de 110 volts. Ali é tensão, não tem aqui. Nas extremidades de um fio, 10 metros de comprimento. Então, 10 metros de comprimento tem. 10 metros de comprimento aqui, ó. Esse é o nosso valor de L. E de seção transversal de área, 2,2 milímetros ao quadrado. Então, ó, ele deu A. Então, esse valor aqui, ó, é o valor de A. Sabemos que a intensidade da corrente elétrica é de 10 amperes. Novamente, não deu amperes aqui. Então, vamos substituir os valores que ele nos deu. E qualquer coisa a gente vai para a primeira lei para descobrir algo para encontrar aqui. Então, vamos substituir os valores. A resistência vai ser igual a ρ, que ele não deu, que é o que ele quer. O L é o nosso 10 metros. E a lei é 2,2 milímetros quadrados. Pode usar mesmo essa unidade mesmo, tá? 2,2. Repare agora que para a gente encontrar o ρ, precisa encontrar a resistência. Então, para encontrar a resistência, podemos usar a primeira lei, tá certo? Da primeira lei, o que temos? A primeira lei, uma DDP, é igual a resistência vezes a intensidade. Aplica-se um DDP de 110 volts. Então, aqui, ó, 110 igual as extremidades de um fio de 10 metros de comprimento, numa seção transversal de 2,2 milímetros quadrados, sabendo que a resistência no corrente elétrica é de 10
Ampares, ele me deu I também, ó. Ele deu I, 10. E aqui, ó, a gente descobre o R. O R que me falta aqui, ó. Então, o R aqui, ó, pessoal, vai ser 110 dividido por 10. Ou seja, 11 amperes. A gente descobrimos a resistência. Então, podemos voltar para cá, para essa primeira, e encontrarmos. Vou apagar aqui para dar uma simplificada. Então, a resistência é 11 igual ao ρ vezes o comprimento, que é 10, e a área, que é 2,2. Então, basta pegar essa expressão aqui e passar para cá. Então, eu vou colocar o ρ igual a esse 11 vezes o inverso. Então, sobre 10, e aqui 2,2. Então, 11 vezes 2,2 dá 242. 24,2 dividido por 10 vai dar 2,42. Qual a unidade? Ohms por metro, ohms por milímetro, metro ao quadrado, por metro. Essa é a expressão, tá certo? Então, encontramos aqui a resposta. Prestem atenção no exercício, tá? Exercício resolvido. Então, eu fiz um pouco diferente. Comecei com a segunda lei, para usar a primeira, para depois voltar para a segunda, tá? E no livro ele usa primeiro a primeira lei, depois faz tudo na segunda. Dando continuidade, vamos agora resolver o exercício resolvido sexto, que está na página 114, tá? Um fio condutor de certo material tem resistência elétrica de 60 ohms. Qual será a resistência de um outro fio de mesmo comprimento e material? Então tem que ter o mesmo comprimento e material, mas com o dobro do raio do primeiro. Vamos entender essa questão e vamos fazer uma representação gráfica do que ele está se tratando. Então, se é um fio condutor de um certo material tem resistência elétrica de 60 ohms, qual será a resistência do outro fio do mesmo comprimento e material com o dobro do raio? Então você vai ter aqui dois fios, tá certo? Você tem dois fios com o mesmo comprimento, tá certo? Esse fio tem um comprimento L, tá certo? E aqui ele tem uma seção transversal, é um círculo, tá certo? Então a área desse círculo aqui é π vezes o R ao quadrado. Então, essa é a área desse primeiro fio. Primeiro fio tem essas duas características. Mesmo material, mesmo comprimento e essa área 2πr ao quadrado. Já o segundo fio, ele vai ter o seguinte. O que diferencia do primeiro para o segundo? O raio. Ele é um fio mais largo, ele é um fio com o dobro do raio. Então vai ter o mesmo comprimento, mesmo material, ok? Mas a seção transversal, aqui, ó, vai ser o quê? O raio vai ser o 2R, o dobro do raio. Então, a área vai ser igual a π vezes, se esse aqui é o raio 1, o R1,
O raio 2 vai ser 2 vezes o raio 1. Então aqui é 2R1 ao quadrado. Resolvendo aqui, a área vai ser igual a 4π vezes R1 ao quadrado. Então, vou apagar todos esses esquemas e só para manter esses dados aqui, tá? Porque não tem como resolver mais conta aqui não. Só a partir de eu apagar aqui. Então, o primeiro fio, eu só vou colocar os dados, tá? Vou colocar aqui os dados. O primeiro fio, ele tem o quê? Ele tem um comprimento L e ele tem uma área πr1 ao quadrado. E o segundo fio, ele tem também um comprimento L e uma área 4πr1 ao quadrado. Aí agora a gente vai ou pensar no que fala a lei de Ohms, na parte teórica, o que é necessariamente, ou a gente faz conta. Um como o outro dá no mesmo. Por exemplo, o que ele fala? O que ele fala? A segunda lei de Ohm. O que fala a segunda lei de Ohm? Ele fala o seguinte, sem esquecer da expressão, ele falou que nos experimentos ele viu o quê? Que a resistência era diretamente proporcional ao comprimento, e também ele viu que a resistência era diretamente proporcional ao inverso da área. Ou melhor, dizendo, a resistência é inversamente proporcional à área. Então, manteve-se o material, manteve-se o comprimento. O que é que mudou? A área. O que é que mudou aqui? Ó? Mesmo material, mesmo comprimento, o que é que mudou? Foi a área. A área aqui é πr1 ao quadrado. A área aqui é 4πr1 ao quadrado. Então, a área do segundo fio é 4 vezes mais do que a área do primeiro. Então, se é inversamente proporcional, se a área aumentou 4 vezes, a resistência vai diminuir 4 vezes, ou seja, você vai dividir por 4. Então, a área foi multiplicada aqui, ó, daqui para cá. Olha só o que mudou. Aqui é A1 e aqui é A2. Vem, pessoal? Esquece o π, esquece o igual. Esses dois são iguais, esse πr1 ao quadrado, πr1 ao quadrado. Aqui tem 4 a mais. Então, 4 vezes. Então, a área 2, a área da secção transversal, aumentou 4 vezes. Se é inversamente proporcional à área, então se a área aumenta 4, a resistência divide-se por 4. Então, se a resistência era 60, eu divido por 4, eu vou ter 15 ohms. Essa é a resposta. Então, eu vou apagar, eu já vou botar aqui a resposta. 15 ohms. Para aqueles que gostam de ver uma expressão matemática, vai perceber que eu vou chegar nesse 15 também. Olhem só. Qual é o primeiro resistor? É ρ vezes o comprimento vezes a área. O primeiro resistor vai ter uma resistência de 60. 60 igual a ρ vezes o L sobre a área, que é πr ao quadrado. E qual é o outro resistor? O R2.
Ele quer saber o valor de R2. Qual é a resistência do R2? É ρ vezes o comprimento dividido pela área, que é 4π, vezes R ao quadrado. Esse mesmo R aqui, ó. Se eu dividir cada um por um, observe o que eu tenho aqui e que eu não tenho aqui. O 4, tá? Ó. Então, se eu pegar esse 4, colocar ele em evidência, eu vou ter 1/4 do ρ, do L e do πr ao quadrado. Quem é esse carinha aqui, ó? ρ vezes L πr ao quadrado. Vale quanto aqui, ó, na primeira expressão? Vale 60. Então, tudo isso aqui, ó, eu troco por 60. 1/4 vezes 60. 1/4 de 60 é 15. Respondendo a questão de duas maneiras, tá? Pensando no que foi dito teoricamente e pensando nas expressões matemáticas. Continuando o exercício resolvido 7, tá? A resistência elétrica de um resistor em forma de um fio é de 80 ohms. Calcule o comprimento do fio, sabendo que ao cortar 2 metros do fio, a resistência passa a ter 60 ohms. Então eu vou ilustrar aqui, vou fazer da forma simples, depois mostrar da forma não tão simples. Você, inicialmente, uma representação aqui, você tem um fio de comprimento L. E esse fio de comprimento L, ele tem 80 ohms, tá certo? Aí foi cortado nesse fio 2 metros. Foi cortado 2 metros. Ok? Isso aí vai ficar uma nova resistência, tá? Porque aqui eu vou ter a resistência 1, tá certo? Aqui eu tenho uma resistência 1 com L de comprimento e 80 de resistência. Aqui eu vou chamar de R1, ok? E o R2 foi o seguinte, pegou esse mesmo fio, foi cortado 2 metros, então ele é L menos 2, ele vai ter uma resistência de 60 ohms. Qual a forma fácil de fazer aqui, pessoal? O que está sendo trabalhado? O que está mudando? É o mesmo fio, tem a mesma área de secção, tem a mesma resistividade, só o que está mudando aqui é a resistência e o comprimento. Pela teoria de Ohms, segunda lei de Ohms, ele diz que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Isso quer dizer o seguinte: se o comprimento dobra, a resistência dobra. Se o comprimento diminui, a resistência diminui, de forma proporcional. Então vamos aplicar uma regra de 3 simples aqui, ó. 80 ohms está para L, assim como 60 ohms está para L menos 2, porque é o comprimento inicial cortado 2. L menos 2. Então, a partir daí, eu só vou resolver a regrinha de 3, tá? Só vou resolver a regrinha de 3. Que é isso aqui, ó. Dividir 80 por 60 é igual a L menos 2. Meios pelos extremos aqui, tá? Ó.
60L e 80L menos 2. Então eu tenho 80L menos 2 é igual a 60L. Então temos 80L menos 160 igual a 60L. Esses dois L's vêm para cá. 60L menos 80L menos 60L é igual a 160. Vamos 80L menos 60L, 20L igual a 160. Passo o 20 dividindo, 160 dividido por 20 vai ser 8 metros. No livro de vocês, então fica como exercício, tem uma solução um pouco diferente dessa, tá? Usa-se realmente a solução do livro, usa-se realmente a segunda lei, a expressão da segunda lei. Eu estou aqui usando a segunda lei, tá? A segunda lei diz que o comprimento é diretamente proporcional à resistência. Então, eu apliquei aqui uma regra de 3. No livro ele está um pouco diferente, tá? Aplicando a fórmula mesmo, dividindo uma pela outra, que vai também encontrar 8 metros. Vamos agora para nosso último exemplo, que fala o seguinte: um resistor é percorrido por uma corrente elétrica de 5,6 amperes na temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que 4 vezes 10 a menos 3 por Celsius o coeficiente da temperatura do material, determine a intensidade da corrente elétrica que o atravessaria sob a temperatura de 120 graus Celsius, mantida constante a tensão. Então vamos prestar atenção que nessa questão aqui, ele vai dar uma variação da temperatura e vai pedir a intensidade da corrente elétrica. Variação da temperatura, a gente vai usar essa expressãozinha aqui, ó. Vamos usar essa, que é a resistência igual a resistência inicial multiplicado por 1 mais alfa, que é esse coeficiente de temperatura do material, sobre a temperatura final menos a temperatura inicial, multiplicada, aliás. Então, o que eles temos aqui? O que temos? Temos a variação da temperatura, temos o coeficiente, ele vai querer nos dar ele quer a intensidade. Então, vamos olhar aqui os dados da questão. Dados. A corrente inicial, a intensidade da corrente inicial, tá certo? E ele nos quer a intensidade final. O que ele nos pede também? O coeficiente, que é o alfa igual a 4 vezes 10 a menos 3 por graus Celsius, tá certo? Temperatura material determina a intensidade, a temperatura inicial e final, tá? Temperatura inicial 20 graus Celsius, temperatura final 120 graus Celsius. E a partir daí, lembrando que mantém-se constante a tensão, tá? Constante. A tensão inicial é a mesma tensão final. Então, esse R e este R, a gente vai usar a segunda lei, a primeira lei de Ohm, para trocar esse R aqui, ó. O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz que a resistência é igual a tensão multiplicado pela intensidade.
Então, pessoal, desculpe, eu cometi um errozinho, né? Desconsidera aqui. A lei de Ohm, a primeira é a tensão é igual a resistência vezes a intensidade. Então, a resistência é R sobre I. R é igual a U sobre I, tá certo? Então, eu vou trocar esse R aqui, ó, por U e I. O U sobre o I, que ele quer saber, o U sobre o I inicial. Lembrando que esses dois U's aqui são iguais. Igual a 1 mais o coeficiente 4 vezes 10 a menos 3 multiplicado pela diferença da temperatura. Então, a final foi 120, a inicial foi 20, então aqui multiplicado por 100. Esses dois U's são iguais, então simplesmente eu vou cortá-los, tá certo? Então, eu tenho aqui 1 sobre I igual a 1 sobre... A corrente inicial é 5,6, tem aquele valor ali, ó. 5,6 vezes 1 mais... Aqui, vou pegar e multiplicar por 100. 100 é 10 ao quadrado. Somou, eu vou ter 4 vezes 10 a menos 1. Resolvendo aqui, ó, eu vou apagar os dados, porque não tem condições de terminar essa conta. O quadro é pequenininho. Aqui eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 1 é 0,4. Então, continuando aqui, ó. 1 sobre I é igual a 1 sobre 5,6 vezes... Vou resolver aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 1 é 0,4. 1 mais 0,4. Então, aqui vai ser 1,4. Então, 1 sobre I é igual a 1 sobre 4 dividido por 5 sobre 6. Eu não quero saber 1 sobre I, eu quero saber I. Então, eu posso inverter esses dois aqui, tá? Invertendo esses dois, eu vou ficar com o quê? I é igual a 5,6 dividido por 1,4. Que esse valor aqui, ó, é exatamente 4. I é igual a 4 amperes. Já que é uma questão bem grande, eu vou recapitular, tá? O que eu fiz nela? Já como aqui a questão nos pede, nos dá uma variação de temperatura, resta a gente usar essa expressão que nos foi dada no capítulo, que a resistência final é igual à resistência inicial vezes 1 somado com o coeficiente de temperatura do material vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura, alguns valores nos foram dados, tá? O coeficiente de temperatura, que é 4 vezes 10 a menos 4, e a variação. Final foi 120, inicial foi 20. 120 menos 20, 100. Para encontrarmos o que ele está nos pedindo é a intensidade da corrente elétrica. Então, usei a primeira lei de Ohm, tá certo? Usei aqui a primeira lei de Ohm, para nos dar que a resistência é igual a tensão sobre a corrente elétrica. Então, eu substituí o R por tensão sobre corrente elétrica, o R0 por tensão sobre corrente elétrica. Como as tensões são iguais ao mesmo 1, eu cortei, virou isso aqui, tá?
Eu multipliquei 10 a menos 3 vezes 100. 100 é 10 ao quadrado. Então aqui ficou menos 1. 1 mais 4 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 é 0,4. Então 4 vezes 10 a menos 1 é 0,4. 1 mais 0,4 é 1,4. Então 1 sobre i é igual a 1,4 sobre 5,6. Eu quero saber quanto é i, não quanto é 1 sobre i. Então eu inverti, tá? Então eu só inverter aqui. Então eu botei o que está em cima embaixo, o que está embaixo em cima. Então 5,6 é igual a 1,4. Então a intensidade é 4 amperes.